Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar a respeito do sentimento, da sensação de frustração. Aprenda a viver com a frustração. A frustração em si, apesar de ser um sentimento ruim, uma sensação ruim, é um sentimento passageiro. É algo que nós vivenciamos em situações talvez específicas da nossa vida, em momentos específicos, né, que podem durar um certo tempo, né, ou praticamente ser um período bastante curto. Então a frustração por si só, ela não vai te acarretar a médio e longo prazo algo muito ruim. O problema é que a frustração normalmente ela é o início de uma série de outras sensações e sentimentos, como a angústia, o medo, a própria raiva, e o somatório dessas sensações, desse sentimento, vai a médio e longo prazo fazer com que você desenvolva ansiedade, crises de pânico, até mesmo uma depressão. Agora que você já sabe sobre o que nós vamos falar, fica conosco até o final. Aproveita e já te inscreve aqui no nosso canal, aciona o botão de notificações para receber todas as nossas novidades. Aprenda a viver com a frustração. Bom, as primeiras frustrações na nossa vida normalmente já são na infância. É na infância que a gente aprende a experimentar essa sensação de frustração e esse sentimento de frustração, quando na verdade nós queremos alguma coisa e de certa forma não nos dão. Nossos pais ou pessoas em volta, né, tios, não nos dão. Nós começamos a aprender a experimentar o que é frustração, a experimentar o que é querer algo e não conseguir, não ter acesso àquele objeto, àquela situação de desejo. E aí a gente acaba experimentando pela primeira vez na nossa vida o que é se sentir frustrado, o que é querer algo e não ter como alcançar. Esse querer algo lá na infância, o que é? Pode ser um brinquedo, pode ser um passeio no parque, pode ser uma viagem que você gostaria de fazer, ou até mesmo um momento mais próximo com os pais, um momento de maior atenção, em que você desejava ter a atenção maior deles. E pela vida diária, né, pelo estresse diário que todos nós sempre tivemos, talvez os pais não tivessem condições de dar essa atenção que você desejava. E a partir daí você começa a experimentar o que é a frustração. E você começa a crescer. E aí vem um outro tipo de frustração. A frustração pela comparação. A comparação que você começa a fazer consigo mesmo e a comparação com os outros. Por exemplo, aquele irmãozinho, eu tenho um irmão ou uma irmã que é mais inteligente, que sabe mais matemática, que consegue decorar a tabuada de uma forma melhor, mais rápida. É uma pessoa, às vezes um priminho, aquele meu primo, ele é melhor nos esportes, ele joga futebol melhor do que eu, ele consegue se destacar em algumas atividades físicas muito melhor do que eu. Então começa essa comparação com as outras pessoas. E você aprende a experimentar essa frustração por essa comparação, por não conseguir atingir um determinado nível que você gostaria de atingir, de novo, querer algo e não conseguir. E aí o tempo vai passando, você vai crescendo um pouco mais, a sua vida ela vai se estendendo, e aí chega a adolescência, né? E aí você descobre um outro tipo de frustração, que é a frustração das decepções, principalmente na adolescência. Na infância você já pode se deparar com isso, mas na adolescência com certeza, né? É aquele menino, aquela menina que eu gostaria de namorar e eu não consigo, né? Aquele amiguinho que eu julgava um grande amigo meu e começa a aparecer as decepções, as pequenas traições. Isso também é uma forma de se frustrar, uma forma de conhecer a frustração. Então, as pequenas decepções da vida, você começar a perceber que a vida tem situações lindas, maravilhosas, mas também tem o outro lado. Também tem o lado da tristeza, também tem o lado da frustração, o lado da decepção. E quanto mais cedo a gente aprender que esse outro lado também existe, mais rápido a gente vai crescer, a gente vai amadurecer e menos probabilidade nós vamos ter de sofrer, de causar sofrimento a nós mesmos. Então, essas decepções, essa frustração, apesar de ser algo ruim, né, mas é algo extremamente produtivo para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, você conseguir perceber isso quanto antes na sua vida, menos você vai sofrer, menos você vai passar por perrengues. E aí você se torna um adulto. E ao se tornar um adulto, naturalmente vem uma série de cobranças na nossa vida.
né? São cobranças excessivas, cobranças da sociedade, cobranças de nós mesmos, cobranças da parte profissional, cobranças em relação a crescimento, a desenvolvimento, a construção de família. Tudo isso são cobranças. Cobranças que nós colocamos em nós mesmos e que a sociedade, de alguma forma, também nos impõe. E isso causa frustração. Isso causa, a longo prazo, uma ansiedade em função disso. A competição é outra situação, uma competição constante. Nós vivemos num mundo, principalmente no nosso país, na nossa sociedade, aqui onde nós vivemos, a competição ela é muito aflorada, né? Então, esse nível de competição constante, ele vai te causar frustração, ele vai te causar ansiedade. Quanto mais tarefas você tem que fazer, né? A pessoa ela é mais competente quando ela exerce uma série de tarefas. E ela é mais estressada, mais ansiosa, mais problemática também quando ela exerce uma série de tarefas. Mas essa parte a sociedade não vê, né? Então, essa cobrança excessiva, esse nível de competição constante, ele vai te fazer mal a médio e longo prazo e vai te causar cada vez mais frustração, cada vez mais angústia, cada vez mais ansiedade para sua vida. Tá gostando do nosso vídeo? Tá gostando desse conteúdo? Lembra de curtir esse vídeo que nos ajuda a crescer, nos ajuda o YouTube a divulgar mais o nosso canal, mais o nosso trabalho e nos ajuda a passar essa mensagem que a gente deseja passar para as pessoas, tá? Então aproveita e já te inscreve também, te inscreve aqui no nosso canal para receber todas as novidades que a gente tem, aciona o botão de notificações. Nós estamos publicando 3 vídeos por semana, exatamente para que você tenha mais conteúdo, para que você consiga usufruir desse conteúdo legal, bacana que a gente está fazendo e nos ajudar a crescer dentro aqui do YouTube e promover o nosso canal, beleza? Conto com você. Então, como eu falei anteriormente, a frustração, ela acaba causando uma série de situações na sua vida que vai acarretando cada vez mais e mais e mais frustração. Ela começa lá na infância, né, através de algo que nós queremos, nós aprendemos pela primeira vez a experimentar essa frustração através de algo que nós queremos e que não nos é dado, que a gente não consegue alcançar. E esse aprendizado de frustração, de aprender que quando algo que eu desejo não me é dado, eu não consigo alcançar aquilo que eu desejo, eu aprendo isso e aprendo a frustração. Então, todas as vezes em que algo semelhante acontecer comigo ao longo da minha vida, vai simplesmente generalizar, vai simplesmente enfatizar cada vez mais que isso é verdade. Por isso, quando nós temos, por exemplo, a expectativa de uma promoção no trabalho, e nós não conquistamos essa promoção, num breve período nós ficamos extremamente frustrados e desmotivados. Por isso, quando alguém nos convida para sair, por exemplo, nos convida para passear, para ir a algum lugar, e de repente desmarca, nós ficamos extremamente frustrados, extremamente desmotivados. Tudo isso é aprendizado lá da infância, lá de quando eu queria muito um brinquedo, eu queria muito ir a algum lugar e me disseram não. Eu aprendi o que é frustração e a partir disso eu replico para várias situações da minha vida. E como eu faço para lidar com essa situação de frustração, com esse sentimento de frustração? Que ele vai vir, ele é natural, nós aprendemos isso, ele foi importante para nós em algum momento da nossa vida e ele é extremamente natural. Então a primeira coisa é você perceber que permanecer no sentimento de frustração é uma escolha. O sentimento, a emoção, ela vem ao natural, é algo natural nosso, né? A gente não tem um grande controle a respeito disso. Nós não controlamos as nossas emoções. Agora, nós controlamos permanecer nessas emoções ou não. Isso nós controlamos. Então, no momento em que surge a frustração, você rapidamente se desfazer desse sentimento ou permanecer nesse sentimento, aí sim é uma escolha sua. Então, você vai escolher entre permanecer na frustração, na angústia, na raiva, no medo, na ansiedade, ou você vai escolher mudar de lado, mudar de caminho, olhar para um outro lado e ver a vida com mais alegria, com mais satisfação, com mais otimismo, com mais confiança e com mais felicidade. Você faz essa escolha. Aprender de alguma forma a reconfigurar, a remodelar no seu cenário mental e nas suas vivências, nas suas emoções, né? Nas suas sensações, melhor dizendo, essas suas emoções,
vai fazer com que você consiga diminuir essa sensação de frustração, esse sentimento de frustração, para que ele não evolua futuramente para angústia, para medo, para ansiedade, para talvez crises de pânico, para talvez uma crise de depressão. Tudo isso é uma evolução. A pessoa, ela não nasce com crise de pânico, ela não nasce com depressão. Isso vai se desenvolvendo ao longo dos anos, ao longo dos períodos da sua vida. E você pode sim estancar de alguma forma ou amenizar esse processo de alguma forma. Lembra, o teu inconsciente, numa determinada situação, ele vai te gerar automaticamente, por aprendizado, uma emoção. Como eu faço para modificar, para reconfigurar essa emoção? Eu primeiro tenho que mudar o meu pensamento em relação a essa emoção e em relação àquela situação específica. Então, digamos que essa situação me gere frustração. Eu tenho que procurar modificar o meu pensamento em relação a essa frustração e aquela situação específica que me gera esse sentimento. Então, eu primeiro modifico o meu pensamento. Esse meu pensamento ele vai me gerar uma nova emoção a respeito disso. Essa emoção me gera um novo comportamento que vai fazer com que eu tenha novos hábitos em relação àquela situação específica onde eu experimento frustração. Então, dessa forma, você consegue reconfigurar emocionalmente e mentalmente as suas emoções. Outra forma importante de aprender a viver com a frustração e principalmente modificar, escolher o novo lado dessa frustração, é desenvolver novas competências emocionais, desenvolver a tua criatividade, né? Se tornar mais criativo em relação a algo, desenvolver mais intuição, talvez uma prática contemplativa, talvez uma busca religiosa, eu não sei, talvez atividade física, mudança de hábitos, mudança de comportamentos. Isso vai fazer com que o teu sistema nervoso ele se modifique, ele se altere de alguma forma, e aí você vai sair dessa zona de frustração para entrar numa zona de mais alegria, numa zona de mais satisfação, de busca por um objetivo. É importante você criar algo para buscar na sua vida e não ficar simplesmente numa mesmice. Isso vai te causar mais e mais frustração, mais e mais angústia, porque você percebe que a tua vida está passando e você não está saindo do lugar. Continua na mesma situação. Como é que você não vai criar angústia, não vai criar ansiedade e não vai criar frustração? Então você precisa exercer essa criatividade, modificar a sua vida de alguma forma, para daí sim romper, viver melhor, sem essa sensação de frustração e de ansiedade. É importante você criar um novo propósito para a tua vida. É importante você buscar algo que seja realmente relevante, importante para você. Não importa os outros, não importa o seu trabalho, não importa a sua atividade profissional, até mesmo a sua família. Tem que ser importante para você. Nesse momento, você se valorizar enquanto indivíduo, enquanto pessoa e desenvolver um propósito para a sua vida. Ter fé nesse propósito, acreditar nesse propósito e ir em busca disso. Isso vai fazer com que você desenvolva alegria, com que você desenvolva felicidade e com que você desenvolva ânimo para sair da situação em que você está e criar algo novo para a sua vida. Espero que eu tenha ajudado você nessa aula, nesse vídeo, e vamos seguir, siga compartilhando aqui conosco, escreva algum comentário logo abaixo, compartilhe essa informação com algum amigo, envie para alguém que esteja precisando de uma mensagem para sair dessa zona de frustração, de angústia, de medo, de raiva, né? E conquistar algo que seja bom, algo que vai enriquecer para a tua vida, que vai te trazer felicidade. Compartilhe isso com as outras pessoas, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!